E aí, beleza? Nesse vídeo de hoje quero compartilhar com vocês algumas dicas sobre orientação a objetos, que é um assunto que é extremamente importante para a programação, mas que geralmente tem algumas informações assim que são um pouco mais complicadas de entender e às vezes o material que a gente tem acesso não explica direito. Eu vou tentar fazer aqui da forma que eu conseguir entender melhor e ver se de repente isso daí pode ajudar alguns. Então, nessa parte de orientação a objetos, a gente vai dar uma olhada em questão de conceitos e depois a gente vai seguir um pouco mais aqui. O primeiro conceito aqui que eu selecionei é o polimorfismo. Basicamente, no polimorfismo a gente vai pegar um elemento e vai fazer com que ele assuma diversas formas. E com isso, a gente pode, por exemplo, implementar um elemento inicial e que, dependendo da forma que a gente vai efetivamente implementar, ele vai funcionar de maneira diferente. O exemplo normal que as pessoas acabam dando é a questão do motor de carro, que não você vai implementar como 1.0, o outro como 1.6. Mas isso daí não é algo que a gente acaba efetivamente fazendo na hora em que a gente está programando, e aí fica algo um pouco mais abstrato e a gente tem mais dificuldade de compreender isso. E eu comecei a ver esse conceito da seguinte maneira: a gente pega uma função, por exemplo, eu estou chamando aqui de função como maneira de se entender melhor, e a gente garante que na hora de implementar, a gente vai implementar de acordo com a necessidade de cada um. Então, por exemplo, a gente vai criar um jogo e de repente a gente vai criar uma função em que a gente vai tirar a vida do personagem, né? Vai reduzir a vida. Então, se a gente está jogando no modo fácil, eu vou implementar de maneira que essa função ela seja alterada e tire menos vida do personagem na hora que ele toma um tiro. Na hora em que eu estou implementando isso daí num jogo, num nível mais difícil, ao invés de perder 10 ou 15 pontos, ele vai perder 100 pontos. Então, assim, a gente vai mexer na forma de implementar de acordo com as circunstâncias. Então, isso daí eu acho que é uma forma que a gente consegue visualizar um pouco melhor como é que a gente vai utilizar isso. O segundo conceito é a questão do encapsulamento. E ele vai servir para isolar determinados elementos do objeto. E por que disso? Porque às vezes a gente vai criar uma variável e a gente não quer que na hora em que alguém programe vai mexer efetivamente de forma direta naquela variável. A gente quer que na hora em que alguém tentar mexer, vá mexer através de um método em que ele que vai fazer essa alteração. Então, eu crio uma variável vida, por exemplo, e ela fica acessível somente pelo método, por exemplo, edit vida, ou alguma coisa do tipo. Então, isso daí é uma forma de garantir que em algum momento da codificação alguém não acabe fazendo uma mudança de maneira indevida, porque se eu implemento um método para mexer, esse método ele vai fazer algumas validações ou alguma coisa do tipo que vai dizer assim, olha, não vou mexer agora ou vou mexer. Então, essa daí é uma possibilidade da gente conseguir enxergar melhor essa parte do encapsulamento. O outro
conceito é a questão da abstração. Então, às vezes a gente vai falar assim, mas eu vou fazer um método abstrato, uma função abstrata, para quê? Né? Vou criar um negócio que não tem nada dentro. Mas você vai criar você vai se utilizar da questão da abstração como maneira de garantir que aquela função seja implementada. Em cada circunstância você vai implementar de uma maneira distinta, mas você vai se utilizar da abstração para extrair as principais características para criar um objeto. Então, você cria um elemento carro, por exemplo, e aí, na hora em que você pensar aqui no exemplo do GTA, né, em que tem diversos carros pela cidade, uns mais rápidos, outros mais resistentes, outros mais devagar, outros... E aí você abstrai e se utiliza um pouco mais dessa possibilidade. Então, assim, todos eles vão exigir que você utilize o kit. Um outro conceito é a questão da herança, né? E a herança significa que você vai receber todos os atributos e métodos de uma classe pai. Então, você cria uma classe veículos, por exemplo, e aí você cria uma classe filho que vai receber tudo que a classe pai tem. Então, em todos os exemplos aqui, né, vou pegar o exemplo do GTA, todos os veículos, eles têm ali um método aceleração, tem um método desaceleração, um método, vamos chamar assim, vida, né, que seria a questão da durabilidade do elemento, no momento que ele se destrói ou não, a questão da cor e outros elementos mais. Então, você pega e cria esse kit na classe pai, e as classes filhas vão herdar aquilo ali, e cada uma vai ser utilizada de maneira distinta. Então você vai poder depois se utilizar daquilo ali para criar uma classe de veículos aéreos, veículos terrestres, veículos marítimos e por aí vai. E aí a gente entra no ponto de elementos. E aí o primeiro deles é a classe. E a classe, ela representa tudo que um objeto tem ou faz. Então, como eu dei o exemplo acima, a gente pega ali o elemento veículo e cria ele como sendo uma classe, e aí a gente vai representar tudo que esse elemento tem, toda a constituição dele nesse momento. E aí o seguinte já é o objeto, que já é a efetiva implementação da classe, né? É o momento em que a gente chega e instancia uma classe. Então a gente pega aquilo ali e deixa de ser algo mais abstrato e já coloca de uma maneira mais concreta. Então eu vou criar ali um objeto carro modelo X com essas informações, essa cor, essa velocidade, essa aceleração, essa durabilidade, por aí vai. Então a gente vai se utilizando disso daí. A gente tem a parte de atributos também, que nada mais é do que as características do objeto. Então a gente se utiliza dos atributos para dizer que ele tem 4 rodas, que ele tem 2 rodas, que ele não tem rodas, que ele tem a cor X, ele tem porta, ele não tem porta, e por aí vai. E por último, a parte dos métodos, que fora da orientação a objetos a gente vai pensar como função, mas que são equivalentes. Então, são os métodos que vão executar coisas que vão ter
determinados comportamentos. Então, eu acredito que isso aqui seja mais ou menos um resumo razoável que dê para a gente conseguir entender um pouco melhor toda essa parte de orientação a objeto que muitas vezes acaba sendo meio confusa. Tem mais elementos aqui, questão de modificadores e outros elementos mais, eu não cheguei a colocar aqui. Se quiserem algo mais completo, algo mais algo diferente, comentem aqui coloquem nos comentários e aí eu posso trazer aqui. Se gostaram da explicação também, podem dizer que a explicação ficou legal, não ficou legal, tal ponto ficou faltando alguma informação, alguma coisa que ficou meio confusa, podem colocar. Qualquer coisa a gente refaz aqui o vídeo, não tem problema. A ideia é realmente poder colaborar com essa parte daqui, que muitas vezes acaba sendo mais complexa da gente conseguir entender e posteriormente utilizar. Eu mesmo levei algum tempo lendo o material, eu entendia mais ou menos o conceito, mas não conseguia entender em que eu iria efetivamente aplicar. Então, a ideia aqui é realmente querer compartilhar com vocês para poder entender melhor, saber usar melhor e também numa necessidade aí, num processo seletivo, ter um conceito mais enraizado, de forma que possa explicar caso venha a perguntar. Bem, por essa semana é isso. Valeu, até semana que vem.